Olá pessoal, tudo bem com todo mundo? Tô Adriano aqui, estou aqui para o nosso encontrinho semanal, nosso café com cirurgia plástica. Inclusive o último café com cirurgia plástica é de novembro, né? E eu estou aqui, como sempre, para bater aquele papo bacana, do jeito que a gente gosta, sobre cirurgia plástica e bem-estar. Para essa semana eu escolhi aí o tema que eu amo, que eu já falei várias vezes aqui, mas que eu não me canso de falar, que é a rinoplastia. Hoje eu quero falar de algo importante e esperado pelos nossos pacientes. Então eu quero mostrar o que a rinoplastia pode fazer, quais as alterações são possíveis no nariz, o que você pode esperar com isso. Lembrando que a gente tem que controlar a nossa expectativa para não fazer uma expectativa muito mais alta do que a realidade, vislumbrar um resultado de uma coisa que não seja possível alcançar. Então é esse papo que eu quero bater com vocês hoje. Eu vou colocar alguns pontos, vou pontuar algumas coisas que podem ser mudadas no nariz daqui a pouco, depois da vinheta. Acompanha comigo aí, que é já já. Então vamos lá, agora para valer. Bom, como eu já expliquei em outros vídeos sobre rinoplastia, tem alguns vídeos aqui no YouTube. Rinoplastia é uma cirurgia plástica que é voltada para a cirurgia plástica do nariz, né? E ela tem o objetivo de corrigir as imperfeições do nariz e também tratar a parte funcional do nariz. Quer dizer, uma ideia de respiração melhor e maior harmonia com o seu rosto. Eu recebo sempre pacientes aqui no meu consultório com algumas expectativas sobre a rinoplastia que, na verdade, nem sempre podem ser atendidas por completo. Pessoas querendo ter um nariz parecido com o de alguém famoso, ou daquela prima, e não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. A rinoplastia ela tem limitações. A gente pode harmonizar o seu nariz e deixá-lo mais, respirando melhor, mas tem limitações. Então eu vou te falar agora alguns pontos que eu coloquei aqui que são importantes para você entender como funciona isso. Redução do tamanho do nariz. Isso pode ser feito. Nariz grande, ele se tornar menor. O princípio das cirurgias aí dos anos 80, a cirurgia reducional. Então, pessoas estão satisfeitas com o formato do nariz, quer dizer, acham que ele está desproporcional com a face, nesse caso muito grande. Sim, a rinoplastia ela pode oferecer bons resultados nesse caso, O cirurgião ele pode diminuir, reduzir o nariz para um tamanho menor, ou seja, mais proporcional com o rosto como um todo, sempre buscando a harmonia dos traços, a proporção melhor. O que ele fará por você é analisar o formato do seu rosto, buscar um traço proporcional do seu nariz que deixe a face mais alinhada e mais bonita. É importante fazer uma avaliação com cirurgião plástico, que tenha experiência com rinoplastia, porque ele vai levar em conta toda a simetria facial, vai fazer uma análise facial, medidas da sua face, e assim colocar o seu nariz de acordo com o seu rosto, que o nariz é único, é seu, e ele tem que combinar com o seu rosto. Pode ser que um formato de um rosto não permita um nariz muito pequeno ou muito fino, como era o seu planejado, vamos dizer assim, uma pessoa de uma etnia negra, que tem os traços mais marcados, não ia ficar proporcional com o nariz muito fininho. Então esse é o cirurgião que tem que dar o limite para isso aí. Ele vai chegar no tamanho que deixa a aparência mais harmônica e também não prejudica a sua respiração, e principalmente que deixa o nariz com um aspecto mais natural, sem aquela cara de nariz operado. Você vai escolher um cirurgião que tenha sensibilidade para notar qual é o melhor formato, quer dizer, o melhor tamanho, para o nariz fique mais harmônico. A chave disso aí é a harmonia. Além da sensibilidade, como um dos recursos, a gente usa softwares para fazer as medidas do nariz, para ajudar na proporcionalidade das medidas. Tá bom? Isso é um recurso técnico que muitos cirurgiões lançam mão. Isso não é relevante aqueles antes e depois feitas por software, porque isso aí é só mais uma medida para estudo. É uma coisa que a gente faz uma análise facial e o programa te fala mais ou menos o tamanho que o nariz deve ser para ficar com as medidas mais proporcionais. Segunda coisa, em relação ao dorso, essa parte daqui, as costas do nariz. O que você pode fazer nessa região? O dorso ele pode ser
reduzido, né? Tem gente que tem aquela giba, ele pode ser reduzido, ele pode ser aumentado, no caso de quem tem o dorso baixo, em certas etnias como asiáticas, inclusive negroide, tem que elevar o dorso. Tem gente que tem o dorso largo, tem gente que tem o dorso fino, né? Ele pode ser afinado através de uma fratura, né? E elevado através de enxertos, né? Algumas pessoas possuem o dorso nasal mais avantajado, vamos dizer assim, e optam pela rinoplastia com o intuito de reduzi-lo, né? Quis desinserir esse tipo de resultado do exemplo anterior, porque além de reduzir esteticamente, a cirurgia plástica dessa categoria é bastante delicada, né? Quando é feita sem os cuidados certos, ela pode acarretar alguns problemas respiratórios. Então, o dorso do nariz ele pode ser, como eu disse agora, baixo, né? Ser alto, ser com aquela, vou falar uma linguagem mais popular, aquela protuberância que o pessoal, né, chama de gibo, famoso, né, nariz de papagaio, né? Em alguns casos a giba é reduzida, então, de maneira que fique proporcional com o seu rosto, né? Mas tem casos, por exemplo, de pacientes de origem turca, que eles consideram bonitos um nariz com uma giba, então a gente suaviza, mas mantém as características da raça da pessoa. Então, muitas vezes o cirurgião precisa fraturar, né, o osso nasal com o intuito de refinar, na verdade, essa fratura vamos desmistificar aqui, não é que vai quebrar o seu nariz, uma fratura é uma linha de fratura aqui que tem o intuito de pegar a pirâmide óssea e aproximar, isso vai elevar o dorso e vai afinar. Então é uma movimentação óssea super delicada, e ele é chamado na linguagem médica de osteotomia, e ele também pode ser previsto aí durante as consultas. Então, o terceiro caso é a rinoplastia de aumento, quer dizer, a gente pode usar a rinoplastia para aumentar o tamanho do nariz. Um bom exemplo seria um caso de nariz já operado outras vezes que foram reduzidos excessivamente. Todo mundo se lembra muito do nariz do cantor, do Michael Jackson. Muita gente chega no consultório e fala: doutor, eu não quero ficar com o nariz igual ao do Michael Jackson, porque ele tem um nariz curto, muito empinado, tinha um nariz muito fino, por excesso de redução. Então a gente pode usar aí, lançar a mão, nesse caso de reconstruir, a gente pode lançar a mão de cartilagens para através dos enxertos, de aumentar o nariz. Não somente em situações onde a rinoplastia de redução foi mal sucedida, mas também em casos que a pessoa tem um nariz desproporcional, ele é excessivamente pequeno em relação ao rosto da pessoa, né, que o pessoal chama de bird face, aquela carinha de passarinho, tem um narizinho pequeno. Então, existe a possibilidade de aumentar o nariz através dos enxertos, principalmente cartilagem costal, que é a cartilagem da costela. O próximo que eu quero dizer aqui é a rinoplastia étnica, que eu já citei antes, já fiz até um vídeo específico para isso, para fazer a modificação no nariz de um paciente. Deve ser levado em conta sempre a etnia da pessoa, porque muita gente espera que a rinoplastia étnica cause uma perda da identidade. Isso aí a gente tem que evitar isso. Então a gente tem que manter as características, porque senão, se a pessoa busca traços perfeitos, ela pode depois não se reconhecer no próprio rosto, ou se não se reconhecer na própria família, chegar uma pessoa asiática com os traços diferentes do caucasiano e fizer um nariz de branco, ele pode não se reconhecer, né? Então a gente tem que fazer sempre buscando aí a harmonia e preservando os traços da etnia do paciente. A ideia dessa cirurgia nesse caso é só amenizar os traços que são considerados mais grosseiros ou fortes demais, né? Mas contudo há um limite para isso, para a gente manter a harmonia do rosto e os traços de cada etnia. Então, quarta etnia, rinoplastia étnica, é importante falar isso. A quinto tipo de cirurgia de rinoplastia que você pode esperar é a rinoplastia pós-traumática, quando você sofre um acidente, naqueles pacientes que sofreram alguma lesão no nariz e precisam de reconstrução, casos onde o resultado obtido pode ser muito natural, devolver ao nariz o formato, né, parecido com o que era antes. O nariz é uma região que cicatriza muito bem, principalmente na pele, então nos casos de acidente, fratura, então a gente pode lançar a mão aí da rinoplastia reconstrutiva. No caso de ressecção de tumores no nariz, a gente pode lançar a mão dessa rinoplastia estruturada e reconstrutora. Então, rinoplastia para nariz desviado, né, é o sexto que eu quis chamar a atenção aqui, né, é o caso de resultados esperados para deixar o nariz mais reto,
ela pode corrigir parcialmente ou completamente. Existem casos de nariz muito desviado que não é possível colocar o eixo dele totalmente reto, mas ele vai melhorar muito, né? Então, pensar sempre em melhora, sempre em evolução do que a perfeição. Progresso é melhor que perfeição. Sempre ouvi isso de um guru aí do empreendedorismo digital e vale aqui também para cirurgia plástica. É isso, pessoal. Esses foram os 6 exemplos que eu citei nesse vídeo. O que é possível fazer para você em relação à rinoplastia. Mas, claro, deve ser sempre decidido em conjunto com o cirurgião e o paciente e ter um bom acompanhamento pós-operatório que pode levar aí a satisfação à rinoplastia. Você viu que em todos os casos eu citei a importância da aferição, da harmonia facial para uns resultados melhores, para os resultados que eu digo campeões. Então leve sempre em conta isso, leve sempre em consideração a harmonia facial, as medidas do seu rosto, antes de tomar essa decisão de fazer a cirurgia no nariz. Tá bom? Então esse é o nosso tema de hoje. Eu quero pedir o seu like se você gostou aqui, deixe seu comentário aqui para mim, que seu comentário é muito importante e me mostra que eu estou na direção certa. E se ficou alguma dúvida nesse assunto, deixa aqui sua pergunta, aqui nos comentários, que eu vou escolher algumas delas para responder em vídeo no próximo Direto ao Ponto, na sexta-feira. Então, beijo no coração de vocês e até! Sabe ainda não? Esse é o momento que eu te convido para nos seguir nas redes sociais, a doutora Adriana Medeiros para todas elas. Aqui no nosso canal do YouTube, você dá um like aqui, você dá um clique nessa bolinha que está escrito AM e você está inscrito aqui no nosso canal. Tem o Facebook, nossa fanpage, tem o Instagram, que tem o Instagram Stories, que você vai ver o dia a dia, os bastidores dessa coisa toda da cirurgia plástica aqui, do lifestyle. Tem o podcast e nas quartas-feiras eu lanço o blog, coloco esse material desse vídeo aqui no blog completo, cheio de imagens e lugar para você comentar também. Então, muita coisa para você participar comigo. Fechado? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.